a priori, eu fui contratado pelo meu cliente, né, chamado Diogo, e esse meu cliente, ele teve um problema com o carro na cidade de Salto, uma coisa muito simples. Pois bem, passou, e ele, depois de nós sairmos da delegacia, ele citou que alguns policiais, inclusive o chefe dos investigadores, tinha feito uma espécie de um acordo com ele e ele não tinha pago. Então, eles estavam ameaçando, porque eles tinham apreendido uma moto e, para liberar a moto, eles pediram dinheiro, extorquiram o dinheiro dele. E ele pagou uma parte e ficou devendo outra, mas era um valor muito alto, ele não estava querendo pagar, porque também a moto estava legalizada e a polícia estava tentando realmente extorquir dinheiro dele. Que ele me ligou numa tarde, todo desesperado, e falou: Olha, doutor, eu estou num posto de gasolina na cidade de Salto e eu estou sobre ameaça armada. Um dos policiais me parou aqui no posto e só falou que só vai me liberar se eu der o restante do dinheiro para ele. Eu falei para ele: então fica tranquilo, eu vou ligar para a Corregedoria de Sorocaba, que é responsável pela região, e vou pedir para que eles possam tomar providência. Então, eu falei: mas olha, eu estou fazendo a minha parte como advogado, eu estou falando que está ocorrendo um crime, eu acho que vocês tinham que apurar. Ela falou: doutor, eu preciso que você vá. Eu fiquei assim, na época, eu fiquei muito nervoso, porque ou eu assumia, eu ia com a delegada, ou então o meu cliente poderia ser, não sei, assassinado. Eu falei: tudo bem. Eu cheguei no posto de gasolina, me apresentei, falei que era o advogado do Diogo, e o policial, ele falou para mim o seguinte: ó, doutor, esse moleque é muito folgado, ele está devendo dinheiro, falou que não ia pagar, e eu ficando mais apavorado ainda, né, com a situação. Daí eu chamei o Diogo e falei para ele: olha, o que que você quer fazer? Ele falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar esse dinheiro e a gente acaba com isso. Quando ele saiu, eu fiquei conversando com o policial. Foi quando a delegada da corregedoria, com os outros policiais, abordou o Diogo e falou: vai lá, saca o dinheiro e me entrega. E tira a cópia, do dinheiro para a gente comprovar. E você volta e entrega para ele. E dito e feito, né? Ele foi lá no banco, tirou cópia e voltou, entregou a xerox para a delegada das notas, né, do dinheiro que ele tinha sacado, e chegou lá e entregou na mão do policial. Daí, na hora que ele entregou na hora policial, a polícia foi e abordou ele, a corregedoria, e ali efetuou o flagrante. E ele saiu da sala, simplesmente ele virou para mim, para o Diogo, e falou: olha, eu tô preso agora, mas os meus irmãozinhos, desse jeito, meus irmãozinhos vão trocar uma ideia com vocês. Eu fiquei apavorado, falei com a delegada de polícia, a delegada falou: olha, doutora, eu não posso fazer nada, o que que eu posso fazer é colocar o provimento 32 do tribunal aqui para não colocar o seu nome. Eu acordei com o telefonema da namorada dele, falando: doutor, mataram o Diogo na minha frente. Daí eu falei: como assim? Ela falou: o cara desceu, a gente encostou a moto na frente da nossa casa, da casa dele lá onde que ele estava morando, e ele foi alvejado. Acho que ele foi alvejado com 11 tiros, não me recordo, mas foi uma coisa assim, ele foi executado. Ele não foi só assassinado, foi executado na porta da casa dele. E ela passou para mim o telefone falando de um tenente da polícia militar. Ele chegou, matou de rosto limpo, o critério executou. E aí a namorada do Diogo estava apavorada,
e eu também, e eu liguei para a corregedoria. Falei com a delegada da época, falei, doutor, e agora o que que eu vou fazer? Eu preciso de escolta, eu preciso de ajuda, o que que eu posso fazer? Porque eu tô com medo que eles venham me matar. Daí a doutora falou, olha, doutor, a única opção que a gente pode fazer nesse momento de emergência, eu posso te encaminhar para o Provita, você vai lá, você fica um tempo e a gente vê o que faz depois, mas pelo menos você vai ficar seguro. Eu, particularmente, assim, eu aceitei na hora. Eu falei, não, vamos, não tem problema. Se for para segurança minha e da minha família, dos meus filhos, na estação, na região da Sé, ali, uma situação meio perigosa, deixei meu carro lá, desci com os meus filhos. Meu filho, na época, era pequenininho, tinha 2 anos, hoje está com 13 anos, mas na época, 2 anos de idade. E ali, conversamos, fizemos a entrevista, e a advogada conversou um pouco comigo, sem estar gravando, e falou, doutor, olha, a gente vai ter que te tirar a sua comunicação, você não vai poder advogar, a sua conta vai ser bloqueada, o único acesso seu vai depender da gente aqui agora, então o nosso controle aqui é totalmente conosco, tá? E outra coisa, você não vai poder conversar mais com seus familiares, vai ser controlado, tudo. Na verdade, eu tomei, assim, aquele choque, né? Eu falei, puxa vida, além de estar acontecendo tudo, eu não vou perder agora meus familiares, meus pais, minha sogra, meu sogro, tudo, porque eu e minha esposa, nenhum hotel era. Daí foi quando eu falei, olha, não é só a parte financeira, também essa questão que eu não sei se os policiais vão saber onde vou estar, porque minha família não vai saber, meus parentes não vai saber, ninguém vai saber onde eu e minha esposa e meus filhos vão estar. Eu, eu realmente eu não confiei no sistema. E às vezes você pode contratar um segurança. Eu falei, mas vocês não podem cobrar, entrar com alguma ação, fazer. Não, a gente não pode fazer, a gente pode só acompanhar, mas nunca acompanhar. Nunca. Nunca acompanharam realmente o meu caso. E daí, foi em fevereiro, eu tomei a decisão porque eu estava numa pressão. Eu tinha emprego, estava ganhando bem nesse emprego na universidade, poderia tocar um escritório em Uberlândia, em Minas Gerais, mas como esses policiais estavam, o risco era grande. A promotora mesmo concordou comigo e falou: Olha, Wesley, eu concordo que você está num grande risco. Então eu falei: Então eu vou embora do país. E como eu tinha uma amiga da minha esposa, para ser mais exato, que morava em Londres, ela falou: muita gente pede refúgio, pede proteção ao Reino Unido. Por que que você não tenta? Vai lá em Londres e faz. Tentei contactar a embaixada do Reino Unido em São Paulo, né, em Brasília, desculpa, consulado, mas não consegui nada. Foi quando eu peguei minha família, fui para foi minha esposa, tudo, fomos embora. Fomos embora naquela apreensão, porque ou eu ficava no Brasil naquele risco de ser assassinado, inclusive eu tinha alugado um apartamento em janeiro, eu tive que pagar toda a rescisão em 2021, devido a esse documento ter chegado nas mãos das autoridades aqui, eles não tiveram dúvida de, de me dar a proteção, mesmo que temporária. Eles me deram a chamada proteção humanitária, que tem duração de 3 anos, vai vencer agora, em 2024, inclusive. Eu nem sei se eu vou poder ficar ou não, mas o Reino Unido deixou bem claro na decisão que o Brasil violou os meus direitos humanos, como questão de eles não foram capazes de me dar proteção. Então, depois de muitos anos também com essa briga com o Reino Unido, devido a esses documentos que o Brasil enviou do meu caso, foi assim, definiu para o home office me dar a proteção. E nesses
todos esses anos, infelizmente, eu não fui capaz de trabalhar, porque era proibido, porque quando você aplica no Reino Unido para asilo, você não é permitido trabalhar. A libra é muito cara, então eu gastei tudo que eu tinha, vendi carro, propriedade, tudo que eu podia, eu vendi, eu dilapidei. Eu vivia com muito pouco que o governo me dava na época, muito pouco mesmo. É assim, é, é como se fosse Bolsa Família, que é seiscentos reais para uma família de na época, cinco, porque não tinha nascido meu filho, depois nasceu, né? Então, depois foi para seis filhos. Mas eu fiquei numa situação deplorável, sem nada. E foi que quando eu recebi os documentos, daí sim, em 2021, eu pude ter permissão de trabalho. Mas eu não estava qualificado. Eu também tentei ver com o governo brasileiro, porque pela convenção a gente pode também fazer novos acordos para que eu pudesse voltar a restabelecer a minha vida. Então, eu estou numa situação agora que eu não sei o que vai acontecer. Porque se eu for deportado, se eu for enviado ao Brasil, eu vou ser assassinado, eu vou ser morto. Ou então, um dos meus filhos, e eu tenho dois filhos que nasceram aqui, mas não têm direito, e eles estão como chamado apátrida, porque se eu registrar os meus filhos no consulado, eu tenho medo de dar o meu endereço da minha casa, a minha localização. Porque eu não posso dar minha localização, porque eu não sei se esses policiais podem ter acesso a isso através do sistema, porque hoje nós temos uma série de sistemas, mas depois de tudo, eu preferi colocar a minha cara